coisa linda você está fazendo. Maravilhoso. Você foi edificado por esse momento de música? Glória a Deus. Boa noite, gente. A graça e a paz. Você está alegre de estar aqui? Está alegre com tudo que Deus está fazendo nesse lugar? Que coisa maravilhosa ver uma igreja viva, uma igreja que está vivendo e desfrutando do poder de Deus, desfrutando da abundância do Senhor, avançando sobre o império das trevas, ficando a bandeira do Evangelho. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. Tem sido um tempo muito precioso para mim também, desde quinta-feira, aqui na região do Vale, e tem sido maravilhoso. Foi um tempo muito bom lá em Lorena, que igreja boa também lá, e tivemos aula administrativa ontem, e hoje de manhã foi um dia muito agradável. Amém? Você trouxe a sua Bíblia? Eu queria que você abrisse ela comigo. A gente vai começar em Romanos capítulo 6. Quero agradecer profundamente ao pastor Zé e Sandra por abrirem a porta para esses dias. Muito obrigado por tudo. Obrigado pelo carinho de vocês. Obrigado a toda a equipe que tem servido com tanta excelência. Trago um abraço da minha esposa, Virgínia, e das minhas duas filhas. Quer dizer, Isabela não mandou não, mas ela nem sabe o que é mandar abraço ainda. Mas Ana Luísa, a mais velha, mandou. Eu sou casado, tenho duas filhas. O pessoal às vezes diz que eu estou como um rei em casa. Eu tenho uma certa dúvida se eu sou o rei ou se eu sou o escravo de casa. Eu não sei direito. Eu estou mais tendencioso para a segunda opção. Mas eu queria conversar com você algumas coisas hoje. Amém? Se você já teve algum contato com o meu ministério, provavelmente você ouviu falando sobre a graça de Deus. Se você já viu algum vídeo meu, algum comentário na rede social, uma ministração no portal, esse é um assunto que eu amo profundamente, que transformou a minha vida, transformou quando eu entendi isso. Eu sou crente desde antes de nascer, né? Zé sabe disso, Mabel também sabe disso. Essa menina, a gente fundou o TI junto, eu e o Mabel, o meu pai. Nem existia isso, a gente já era do TI. Mas, quando eu entendi a graça de Deus e a compreensão do Evangelho, da perspectiva da graça de Deus, transformou minha vida. Mas, é muito triste que o que eu considero como o foco central das Escrituras, que é a obra da graça de Deus, a obra da redenção em Cristo Jesus, mediante a graça de Deus, hoje ela vive certos abusos muito perigosos. E é triste que eventualmente nós precisamos pregar sobre o equilíbrio da graça. É triste ter que equilibrar o que é a verdade. Você está comigo, irmãos? Mas ainda assim, eventualmente precisamos tocar nisso. Precisamos mostrar algum equilíbrio, porque certas questões se levantam. Hoje, quando nós falamos sobre a graça de Deus, nós temos basicamente dois extremos que são muito perigosos. Um extremo é o legalismo. As pessoas continuarem achando que elas têm um relacionamento com Deus de sim, então se não. Se eu fizer, então Deus responde com bênção. Você está comigo? Se eu não fizer, então vem maldição. Isso é um relacionamento baseado na lei. É um relacionamento de legalismo. É um relacionamento de mérito próprio. Você está comigo, irmãos? Por outro lado, existe um outro exagero, igualmente perigoso e igualmente destrutivo, que ensina que, não, a graça de Deus resolveu tudo, o que é verdade, e esse é mais perigoso porque ele é sutilmente enganoso. Você está comigo, irmãos? Ele é sutilmente enganoso porque traz a ideia de que não importa como você vive, porque a graça cobriu você da capa de Cristo e pouco importa o que você faz. Se você está em Cristo, na verdade Deus não vê você, Deus vê Cristo. Era massa se fosse assim, não era? Era massa, irmão. Mas por que o Novo Testamento, que é a revelação da graça,
Tem tanto versículo sobre o perigo do pecado, hein? Se é assim. Você está comigo? E eu quero tratar um pouco desse perigo. Eu confesso, irmãos, que dos dois extremos, eu sou mais simpático com o extremo que eu vou tratar hoje. Porque no extremo do legalismo, o homem é mais exaltado do que Cristo. Você está comigo, irmãos? Isso é um perigo. Porque se eu me permito uma fé legalista, eu começo a achar que eu sou o cara. E não Jesus. Você está comigo? Pelo menos na chamada graça radical exagerada, Cristo ainda continua sendo exaltado. Mas o perigo é transformar a graça de Deus em algo sem importância e valor, que não causa transformação. Você está comigo, irmãos? Duas questões emanam disso. Uma delas era muito forte já na época de Paulo. O ensino de Paulo da graça de Deus já foi distorcido pelos seus primeiros ouvintes. E então Paulo já escreveu corrigindo essa distorção. Olha o que diz aqui no versículo 1 de Romanos capítulo 6. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? Você está comigo, irmãos? Por que Paulo está fazendo essa pergunta retórica? Porque esse palavreado estava rolando dentro da igreja. Tinha gente ouvindo o ensinamento de Paulo e dizendo assim: ah, entendi, já que é assim, já que é a abundância da graça, já que a graça é suficiente para todos os meus pecados, o que eu vou fazer? Eu vou pecar mais para ter mais graça de Deus. Olha que bênção. Você está comigo? Jesus, ele disse algo quando estava na casa de um fariseu chamado Simão. Ele foi à casa do fariseu chamado Simão, e de repente uma mulher veio e jogou um perfume em seus pés e ficou beijando os pés de Jesus. E Simão, esse fariseu, eu nunca entendi por que ele convidou Jesus. Ele fala assim: se isso fosse profeta, saberia que essa mulher que está beijando o pé dele aí é pecadora. Veja que Simão tem uma mente legalista. Você está comigo? Saberia que ela é pecadora. E Jesus, conhecendo a mente de Simão, a ideia de Simão, disse assim: Simão, um rei tinha dois servos, e um lhe devia não sei quanto deram, tinha uma dívida grande e outro tinha uma dívida pequena. E ele perdoou os dois do mesmo jeito. Qual dos dois você acha que vai amar mais o rei? E Simão, obviamente, respondeu: obviamente, aquele que recebeu o maior perdão vai amar mais o seu Senhor. Ele disse assim: pois bem, eu cheguei aqui na sua casa, você não me deu água, mas ela não para de beijar meus pés. É porque ela foi muito perdoada. E quem é muito perdoado, muito ama. Vocês estão comigo? Mas o abusado diz assim: ah, então entendi. Vou pecar muito para ser muito amado, para ser muito perdoado, e aí eu amo muito a Deus. Entendeu a lógica? Isso é uma distorção do ensino de Cristo, que acontecia com o apóstolo Paulo, com aquilo que ele ensinava sobre a graça de Deus. Que diremos então? Já que nós fomos justificados. Ele começa o capítulo 5 dizendo: justificados, pois, pela graça de Deus, temos paz com Deus. Você está comigo, irmãos? Fomos justificados, estamos em paz, está tudo bem, não importa o tamanho do seu pecado, a cruz é suficiente para te perdoar. Não importa o tamanho da sua ofensa, não importa o que você foi, não importa o quão cachorro, quão safado você foi, a cruz é suficiente. Você está comigo, irmãos? Ele encravou toda a condenação na cruz do Calvário. É maravilhoso isso, irmãos. Mas em que diremos então? Nós vamos continuar pecando para que a graça seja ainda maior? Qual é a resposta? De maneira alguma. Nós não fomos
alcançados pela graça, para que a gente pudesse continuar pecando sem problema. Nós fomos alcançados pela graça, para que fôssemos livres de uma vez por todas daquilo que nos prendia. Oh, aleluia! Glória! De maneira nenhuma. Nós os que morremos, porque entenda isso, irmão, a morte de Cristo não foi a dele, foi a nossa. Nós morremos para o pecado. Como podemos continuar vivendo nele? Ou vocês não sabem que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados em sua morte, portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também vivemos nós em uma vida nova. Eu jamais seria capaz de viver uma novidade de vida. Eu não tinha força em mim mesmo, mas a graça me alcançou. Agora, irmão, a graça não me alcançou para eu continuar sendo uma porcaria perdoada. A graça me alcançou para que eu tenha uma vida nova, uma nova esperança. Você está comigo, irmão? O outro problema dessa pregação, e sobre isso eu quero focar com você, é o desequilíbrio sobre a relação graça e obras. O legalista, ele diz que eu tenho que fazer obras para Deus me aceitar. O outro diz que não existe obra alguma, não tem esforço algum. Tudo é a graça. Sim, sim e não. O grande problema é errar as coisas. Efésios capítulo 2. Isso, pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. É o quê? Dom de Deus. Não das obras. Para quê? Por que não é das obras? Para que ninguém se glorie. Você está comigo? Só que ele não para aí. Ele diz: pois somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Obra alguma é capaz de me salvar. Obra alguma é capaz de chamar a atenção de Deus para mim. Amém. Ele nos amou primeiro. Nisso consiste o amor, não que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou primeiro e entregou o seu Filho para a remissão dos nossos pecados. Você está comigo, irmãos? Não fomos nós que o atraímos, não fomos nós que o chamamos a atenção. Muitas vezes na hora dos apelos, às vezes o pregador empolgado fala: dê 2 passos para Jesus, ele vai dar um passo na sua direção. Não, irmão, ele desceu do céu na nossa direção. Ele fez tudo na nossa direção. A gente só responde. Você está comigo? Ele veio até nós. Amém? Obra alguma nos salva, mas uma vez alcançados pela sua graça, nós não somos alcançados para continuar vivendo do mesmo jeito, mas somos alcançados para realizar agora boas obras, que de outra forma jamais seríamos capazes de fazer. Mas agora que a graça nos alcançou, ela também nos fortalece e nos capacita para realizar, agora sim, boas obras. O problema é a ordem das coisas. Não existe evangelho sem obra. Não existe pagar o preço para Deus abençoar. Não existe. Nós somos abençoados de graça pela obra da cruz do Calvário. Toda sorte de bênção já foi derramada. Cristo levou toda a maldição. Ele levou toda a doença. Ele levou a miséria. Ele levou, irmão, de graça nós recebemos. Mas uma vez alcançados, aí sim existe algo a fazer. Eu estava um pouco pensativo sobre essa questão. E eu fui fazer uma pesquisa sobre a palavra esforço no Novo Testamento. Eu não quero que você abra, não, eu vou ler. Porque se é desse jeito como alguns falam, não existe esforço nenhum. Mas olha só, eu comecei a pegar só nas cartas. E eu parei em Filipenses, porque já estava suficiente.
Você está comigo? Olha o que o apóstolo Paulo diz, Romanos capítulo 12, versículo 17 e 18. Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. Romanos capítulo 15, versículo 20. Esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já for anunciado, para não edificar sobre fundamento alheio. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 9 e 10 diz assim: é por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Gálatas capítulo 2, versículo 10 diz: recomendando-nos somente que nos lembrássemos dos pobres, o que também me esforcei por fazer. Efésios capítulo 4, versículo 3 diz: esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito, do vínculo da paz. Em Filipenses capítulo 2, versículo 16 diz: preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei em vão. Uma breve pesquisa sobre a palavra esforço. E todas as cartas de Paulo já tem pelo menos um texto dizendo que Paulo se esforçou, que houve um esforço. Não existe evangelho sem esforço. O problema é não entender aonde que esse esforço entra. Esse esforço não entra para atrair Deus, mas uma vez que Deus chegou na minha vida de graça, eu estou capacitado agora a fazer coisas, a me esforçar, a realizar obras. Não existe evangelho. Irmão, leia a carta de Paulo a Tito e tente tirar a palavra obra de lá. A carta não faz sentido. Somos um povo zeloso de boas obras. As boas obras podem exaltar a Deus. As boas obras revelam quem nós somos. As boas obras, as más obras podem difamar o caminho da verdade. Você está comigo, irmãos? Não existe evangelho sem uma ação daqueles que foram alcançados por ele. Esse evangelho de não importa nada, está tudo certo, a graça é maior, fica tranquilo, relaxa. Irmão, não é o evangelho de Cristo. O evangelho de Cristo é: eu era uma porcaria, um lixo, mas a graça me alcançou de graça, de verdade. E agora, alcançado por essa graça, eu sou uma nova criatura, com novos feitos, e a força de Deus está em mim para realizar o que Ele me chamou para fazer. Meu Deus! Está comigo? Eu vou fazer, não na minha força, não na minha capacidade, mas na força que Ele supre. Paulo disse: olha, eu nem era digno de ser chamado apóstolo, porque eu fui blasfemo, perseguidor da igreja. Mas pela graça de Deus, eu sou o que sou. E essa graça não foi em vão na minha vida. Pelo contrário, eu trabalhei. Olha o que ele diz: eu trabalhei mais do que os outros apóstolos, todavia não eu, a graça de Deus comigo. A graça veio para eu fazer. E o que eu fiz com essa graça? Eu fiz o que ela veio para fazer. Eu poderia ter tornado ela em vão e não ter feito nada. E está aqui a desgraça, irmãos, porque a graça veio e me justificou. E se eu insisto no pecado, eu torno a graça vã. E Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 6: não recebais em vão a graça de Deus. A graça veio para me curar. Aquele que não conheceu o pecado, aliás, as minhas dores e as minhas enfermidades Ele tomou sobre si, e pelas suas pisaduras eu fui sarado. Não receba em vão a graça de Deus. Viva a vida de cura, porque a graça de Deus te deu isso. Vós conheceis a graça de Deus, que sendo rico se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Se quiser ficar na miséria, tudo bem, vai estar recebendo em vão a graça de Deus. Está comigo, irmãos? Eu não vou receber em vão a graça de Deus. Eu vou trabalhar com Ele. Ele foi ao inferno, e quando subiu de lá Ele concedeu dons aos homens. Eu não vou receber em vão a graça de Deus.
o tom que foi derramado na minha vida pela graça, eu vou trabalhar com ela, capacitado por ela. Agora, eu não sei se você prestou atenção quando eu li esses textos de esforço e de dedicação. Eu não sei se você reparou, mas todos eles, sem nenhuma exceção, têm o mesmo foco. O meu esforço em Cristo é sempre para o outro. Aleluia. Amém. Essa é a grandeza do Evangelho. Eu não me esforço por mim, porque para mim eu recebo de graça. Mas o meu esforço é para o outro. Eu quero que vocês estejam bem, para que eu não tenha me esforçado para levar o Evangelho para vocês em vão. Eu me esforço para vos ser agradáveis. Você está comigo? Esforçando-vos diligentemente no vínculo da paz. No que depender de você, se esforce para ter paz com todos os homens. Aleluia. No Evangelho, irmãos, nós precisamos entender isso. O preço que a gente paga, o esforço que a gente faz, não é para trazer resultado para a nossa vida. Isso se chama egoísmo. No Evangelho, o nosso esforço é para que a graça que nos alcançou alcance também aquele que nos serve. Eu me esforço pelo outro. Olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 15, irmãos. Você achou? Romanos capítulo 15, versículo 11, assim: nós que somos fortes, quantos fortes nós temos aqui? Amém. Olha, irmãos, vai dizer amém. Nós que somos fortes, devemos fazer o quê? Devemos fazer o quê? Suportar. O problema é enviar a fraqueza dos fracos. É chato isso? É. Bem-vindo ao Evangelho. E o quê? O que diz em seguida aí? O que diz aí? E não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve fazer o quê? Está isso na sua Bíblia, pelo amor de Deus? Aleluia. Deve agradar o seu próximo, para o bem de quem? Dele, a fim de edificar. Deixa eu ver como é que está nessa versão aqui. Portanto, cada um de nós agrade ao próximo no que é bom para a edificação. A NVI está bem melhor aqui. Escuta aqui, NVI, como diz esse versículo 2. Cada um de nós deve agradar ao seu próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Amém. Não é agradar o próximo para tratar ele como um bibelô e atender todas as vontades, porque isso pode destruir alguém. Amém. Mas é lutar para que o outro seja edificado. Amém. Você está comigo, irmãos? A Bíblia mostra isso de várias formas. No famoso capítulo do casamento, de 1 Coríntios, capítulo 7, em um determinado momento o apóstolo Paulo fala assim: olha, o que eu queria era livrar vocês de problemas. A gente insiste, né? E ele diz assim: o solteiro, ele cuida em agradar o Senhor. O casado está dividido. O casado está dividido. Dividido entre quem? Entre o Senhor e o... Então presta atenção aqui na lógica de Paulo. O solteiro cuida em agradar quem? O Senhor. E o casado? O Senhor e o... Não tem quem agrade a si mesmo. Alô? No Evangelho não existe isso.
Alô? Por que no Evangelho não existe isso? Porque nós somos os seguidores de Jesus Cristo. E olha o que diz o versículo 3. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daquele que te insultam caíram sobre mim. Aleluia. Você está comigo? O Evangelho, meu querido, é a crença daquele que abriu mão de si mesmo, se entregou ao Senhor e vive agora para agradar os outros. Eu sabia que ia ter bastante amém hoje. Um evangelho que eu sou o único foco da minha crença, não é o evangelho de Jesus Cristo. Alô? Se toda a minha consciência em Deus está voltada para satisfazer a mim mesmo, não é o Deus que Cristo revelou que eu estou servindo. Ou não é o Cristo revelado nas Escrituras que eu estou sendo discípulo. O discípulo, o objetivo do discípulo, ele ficou mudo agora, maravilhoso. O objetivo do discípulo é ser como o seu mestre. Quem é o nosso mestre? Jesus Cristo. E ele disse várias vezes: eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Eu desci do céu não para ser servido, mas para servir e dar a minha vida em resgate. Quem é maior, o que senta à mesa ou o garçom que está servindo? Pois entre vós, eu sou como quem serve. Aleluia. Nós somos os seguidores dele, afinal de contas. Nós estamos aqui para levantar a bandeira do Evangelho. Nós estamos aqui para sermos seguidores de Jesus. Jesus, certa vez, ele disse uma parábola interessante, muito dura. Pedro perguntou assim: Senhor, beleza, está falando de perdão aí, de não escandalizar, no capítulo 18 de Mateus. Beleza, me diga uma coisa: quantas vezes meu irmão vai errar comigo eu vou ter que perdoar? Vamos lá, que eu sou um cara espiritual, 7 vezes. Esse número não é à toa, irmãos. Dentro da tradição rabínica, havia uma regra de 3 perdões por dia. Você está comigo? Era o ápice da espiritualidade rabínica. Você perdoa uma pessoa 3 vezes por dia. E aí Pedro entende que com Cristo a coisa é mais séria. 7 vezes. Você perdoa 7 vezes, tá bom? Jesus disse para ele: não, Pedro, não te digo que 7 vezes, mas Meu Deus. 70 vezes 7. Você está comigo? Muitas pessoas insistem em fazer a conta de 490 vezes. Mas Pedro está dizendo, mas Jesus está dizendo perdão ilimitado. Você está comigo? É um perdão que não acaba. Em outras palavras, Pedro, você não tem o direito de não perdoar. E aí os discípulos disseram: Senhor, aumenta a nossa fé, que vai ficar difícil. E aí Jesus, Lucas registra um pouco diferente de Pedro, mas, aliás, de Mateus, perdão. E Mateus registra uma parábola de Jesus. Jesus fala que um senhor tinha um servo que lhe devia 10.000 talentos. De novo, as pessoas tentam fazer a conta de quanto é isso e vai dar muita coisa de ouro, muita coisa. Mas na verdade a ideia é que é uma dívida que não se pode pagar. Esse é o entendimento aí. Era uma dívida que não se podia pagar. E aquele servo chegou para o seu senhor com a dívida que ele jamais poderia pagar e disse assim: ó, tenha paciência que eu vou te pagar. Você está comigo, irmãos? O que aquele servo queria não era um perdão, era misericórdia. Era: seja tolerante, me dá mais tempo e eu vou te pagar. Ele não tem como pagar, mas eu vou me esforçar, eu vou me dedicar. Você está comigo? Não é nada, é somente legalista. O que o Senhor fez? Não, eu acabo com a sua dívida. Eu te perdoo. Você não tem que fazer nada. E ele saiu dali feliz. Ele saiu dali alegre. E jubilando. E
encontrou um conservo dele. Não era servo dele, era conservo. Era servo juntamente com ele. Você está comigo, irmãos? Que devia 200 denários. 200 dias de trabalho. Era uma dívida facilmente pagável. Você está comigo? E aquele conservo disse a mesma coisa: tenha paciência comigo, eu vou te pagar. Não tenho não. E botou o conservo na cadeia. E a Bíblia diz, irmãos, que o Senhor ouviu essa história e se entristeceu tremendamente. E disse: servo mau, eu te perdoei uma dívida tão maior. Você não deveria também? Aleluia. Você não deveria também perdoar seu irmão? Qual é o entendimento dessa parábola? Nós somos salvos de graça. Não podemos tratar o próximo mediante a regra. Pessoas salvas de graça tratam os outros de forma graciosa. Às vezes eu escuto. E por favor, eu sei que tem essa coisa de casamento, eu sei que tem essas coisas, irmãos, mas às vezes me assusta alguns ensinamentos. Quando fala assim: no casamento, se você quiser sacar, tem que depositar. Sabe o que eu falo, Zé? Eu nunca tenho um crédito consignado, não pego. É só assim. É só no débito, não rola um crédito, não. Mas deveríamos ser pessoas de graça. Você entende? Pessoas graciosas. Fomos salvos pela graça. E devemos saber que no relacionamento com o próximo, irmãos, existem custos, existem coisas duras, existem coisas difíceis. E a única forma do relacionamento continuar é o perdão. E o perdão não tem lógica. Ele não tem sentido. Mas é a única forma do perdão ele continuar existindo. Você está comigo? Digamos que o seu carro estava na garagem, você emprestou o seu carro para alguém, a pessoa foi sair com o carro e bum, bateu, quebrou o portão e amassou o carro. O prejuízo está feito. Não tem como voltar atrás. Está feito o prejuízo. Você está comigo, irmãos? Você pode exigir o pagamento. Você está comigo? Você pode rachar. Ou você pode assumir toda a dívida. Mas não existe não pagar a dívida. Você está comigo, irmãos? Mas a única solução que mantém um relacionamento real é se você assumir a dívida. E foi isso que Deus fez conosco. Ele assumiu a nossa dívida. Você está comigo? Amém. Ele não exigiu de nós. Mas uma vez alcançados, aí sim devemos pagar para com os outros o preço que Deus pagou para conosco. Você está me amando ainda? Amém. O livro de Gálatas, no capítulo 3, nos mostra, aliás, no capítulo 6, perdão, nos mostra 3 formas na qual podemos nos esforçar por aqueles que nos servem. Você está afim de se esforçar pelos outros? Pelo menos pastor Zé, tá? Gálatas, capítulo 6, versículo 6. Você me ama ainda? Diz assim: o que está sendo instruído na palavra, 6,6. Partilhe todas as coisas boas com quem o instrui. Não se deixe enganar. De Deus, o quê? Não se zomba. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne vai colher corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá o quê? Vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desfalecermos, é porque dá ideia de esforço aqui, concorda comigo?
Portanto, quando temos oportunidade, façamos o que, gente? Façamos o bem a todos, mas especialmente a quem? Aos da família da fé. Você está comigo? Eu não sei se você percebeu, mas ele nos deu 3 alvos para o nosso esforço aqui. Ele fala sobre todos. Ele fala sobre os da família da fé. E ele fala sobre aqueles que nos instruem. Você está comigo? Mas antes de entrar na lógica aqui, e já foi feito o ofertório, fica tranquilo. Amém? Já foi feito o ofertório. Ele diz algo interessante sobre a questão da semente. Mas o que ele ensina sobre semente aqui é um pouco diferente do que o que ele ensina em 2 Coríntios, capítulo 9. Lá ele fala sobre aquele que semeia muito e pouco. Você está comigo, irmãos? Mas aqui ele diz algo interessante. Ele diz, olha, faça participar de todas as coisas boas daquele que o instrui. E lembre-se de uma coisa, de Deus não se zomba. Tudo o que o homem semear, isso ele vai colher. Você está me amando ainda? Aí ele diz o seguinte, porque se nós semeamos para a carne, da carne nós vamos colher corrupção. Mas se nós semearmos para o Espírito, do Espírito vamos colher vida eterna. E então ele fala sobre fazer o bem, e eu gosto desse fazer o bem, porque apesar de, obviamente, no início da dinâmica aqui, ter a ideia financeira, mas você vê que Paulo está falando de uma coisa maior do que isso. Ele está falando de fazer o bem, de atender, de apoiar, de se esforçar pelo outro e não desfalecer no caminho de fazer isso. Amém, irmãos? E então ele diz, aquele que instrui, os da família da fé e todas as pessoas. Tudo bem com você? Mas a lógica da semente que Paulo está usando aqui me é interessante. Porque ao dizer, olha, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui, e daqui a pouco a gente vai conversar sobre isso, ele diz ainda, de Deus não se zomba. Faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Porque de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear vai colher. E aí ele diz, se semearmos para a carne. Você está comigo, irmãos? Muitas vezes podemos olhar e pensar o seguinte, que a semente é vir trazer. Mas o que Paulo está dizendo aqui em Gálatas é que não existe não semente. Alô? Você está comigo? Quando, no caso daquele que está sendo instruído, faz participante das coisas boas, ele está semeando para o Espírito. Alô? Mas quando ele não faz, ele também está semeando. Só que para a carne. Não existe não semeia. Amém? Não existe atitude passiva aqui. Ou eu escolhi andar no Espírito, ou eu escolhi andar na carne. E eu vou colher dos dois lados. Não existe neutralidade aqui. Alguém recebeu alguma coisa? Ou perdeu tudo que tinha recebido? Por favor, entenda que eu estou falando especificamente de dinheiro aqui. Eu preciso que você entenda isso. Eu gosto da expressão, fazer o bem. Amém, irmãos? Não existe não semear. Não existe não fazer. Eu estou fazendo alguma coisa. Ou bem ou mal. Eu estou fazendo. E eu vou colher as consequências disso. E então ele diz que nós devemos fazer o bem. E a seu tempo, se não desistirmos do caminho dessa prática de fazer o bem, se mantivermos a constância disso, e aí eu acho um problema, irmãos, a gente ficar contando, olha, chegou a semente de Deus, essa foi aquela de semana passada. Não! Se não desfalecermos no caminho de perseverança em fazer o bem, vamos ver a colheita. Na dureza, no sacrifício, no esforço de fazer o bem, vamos ver a colheita. A todos em primeiro lugar. O crente não tem o direito de não fazer bem às pessoas. O crente
crente não pode ser conhecido como o chato da rua. A moça que fura a bola. É impressionante que uma moça que fura a bola sempre mora no melhor lugar da rua para jogar bola. Você está comigo? O crente faz o bem. O crente é a pessoa boa que todo mundo quer perto. Ele é agradável. Ele é o cara que o mundano pensa quando está desesperado. Porque ele faz bem. Tragédia é a fama dos cristãos, irmãos. Hoje no mercado. Não empresta dinheiro para crente. Não procura crente. A igreja é o lugar que mais condena. Que tragédia é essa? Quando nós deveríamos ser profissionais em fazer o bem. Os especialistas em fazer o bem. É a igreja de Jesus, afinal de contas. Pensa como Jesus lidava, irmãos, com quem sofria. Pensa como Jesus quebrou a roda. Amém? O publicano que todo mundo rejeitava, ele dizia: vou na sua casa. Sentava na mesa. A prostituta lavava o pé dele. Ele dizia: pois o nome dela vai ser contado e todo mundo vai conhecer o evangelho por causa dela. E os fariseus o chamavam de amigo de prostituta e publicano. Alô? Às vezes, desculpa o que eu vou dizer, irmãos. Vou ficar aqui atrás. Segurança. Às vezes nós falamos sobre perder a reputação. E eu entendo que falamos sobre isso. Devemos nos entregar muitas vezes ao mover do Espírito, não podemos ficar na carne. Mas muitas vezes o perder a reputação é correr no culto, pular, dançar. O que eu acho ótimo. Eu não sou lá dos que mais fazem isso. Você está comigo, irmãos? Está me amando ainda? Mas hoje em dia, vamos falar a verdade, às vezes tem menor reputação quem não faz as coisas. Você está comigo? Mas a reputação de Jesus, ele colocou no lixo mesmo. Como? Fazendo bem quem era mal visto. Aleluia. Aleluia. Alô? Tem um seguidor de Jesus aqui? Aleluia. A mulher pega em adultério. Ele disse: se alguém não tem pecado, tira a primeira pedra. Ele devia ter tirado a pedra. Mas ele sabia que aquela pedra era dele. Ia cair nele na cruz do Calvário. Está comigo? Então ele disse para ela: onde é que estão os seus acusadores? Foram embora. Eu também não te condeno. Agora calma. Vá em paz. E não pegue mais. O perdão de Cristo não é permissivo, é libertador. Amém. Vocês estão comigo? Amém. Jesus disse: novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Você já parou para pensar que essa frase de Jesus é um contraponto do ama ao teu próximo como a ti mesmo? Não é a mesma coisa. Ama teu próximo como a ti mesmo não é a mesma coisa de amarmos uns aos outros. E Jesus disse isso no Sermão da Montanha. A lei diz: ama teu próximo, odeia o seu inimigo. Aí Jesus disse: e que glória tem isso? Os publicanos, os pecadores também amam quem lhes faz bem. Então, no livro de João diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. No ama teu próximo como a ti mesmo, existem dois parâmetros para o amor: próximo e você. Você está comigo? Você vai amar aquele que está próximo e vai amar tanto quanto você se ama. Jesus destruiu os dois parâmetros. Aleluia. Jesus disse: ame o outro. Quem é o outro, Senhor? Quem não é você. Ame o outro. E pode se odiar se quiser. Mas o outro você não. E seguindo nisso, ele disse: nisto conhecerão que vocês são meus discípulos.
Sabe, irmãos? Sabe quem quer ver milagre? Crente. Ímpio quer ver o amor. Ele não acredita em milagre. Sim, o milagre vai ser útil para ganhar. Amém, irmãos? Mas ele quer ver o amor. É verdade que a concepção de amor do mundo está muito deturpada. E nós vamos dar o amor que eles acham que é amor. Você está comigo, irmãos? Mas Jesus disse: nisto conhecerão que sois meus discípulos, o amor com que vos ameis uns aos outros. Você me ama ainda? Então o crente faz bem a quem? A todos. A todos. Mas o crente tem um cuidado, sim, especial e diferenciado e voltado para os da família da fé. Você está comigo? O que isso quer dizer? Eu faço bem a todos. Sim, e no todos não está incluso a família da fé? Sim. Mas e se tiver que escolher entre um e outro? Você tem que escolher o da família da fé. Amém. Amém. Poucos amém de novo. Mas é o que a Bíblia diz. Especialmente, particularmente, de forma mais aplicada aos da família da fé. Não está tudo bem, irmãos, ignorar os nossos irmãos que sofrem. Não está tudo bem, irmãos, ignorar os que... Tiago fala isso. Se... Jesus, já nem sei, mas... Que proveito tem o seu amigo te procura dizendo: preciso de ajuda, e você diz: vai em paz, sem nada dar para ele. Que proveito tem isso? Você está comigo, irmãos? Uma coisa que me chama a atenção no livro de Gálatas, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo sobe, ele narrando a sua subida para Jerusalém, que está também no capítulo 15 de Atos, e ele diz que ele ministrou, ele mostrou para as colunas de Jerusalém, os irmãos que eram colunas de Jerusalém, o que ele pregava. O povo de Jerusalém disse algo interessante: não, Paulo, está tudo certo, você prega, fica firme, só não se esqueça dos pobres. E ele diz: o que eu me esforcei por fazer. Você está comigo, irmãos? João Batista estava meio duvidoso se Jesus era mesmo quem ele disse que era, e mandou 2 emissários perguntar para Jesus: vem cá, é você mesmo que havia de vir ou vamos aguardar outro? Aí Jesus falou assim: vem cá, olha aqui, o que está acontecendo aqui. Ó, os cegos estão vendo, os coxos estão andando, os surdos estão ouvindo, o morto está ressuscitando. E aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Deus se revelou no Velho Testamento como o Deus do órfão e da viúva. Por que o órfão e a viúva? Porque eram aqueles que não tinham a força de trabalho do marido, do homem. Você está comigo, irmãos? Então, quando a Bíblia fala de órfão e viúva, ele está falando necessariamente dos pobres. E a Bíblia tem um cuidado especial, e nós devemos ter isso. A igreja tem que ter o seu ouvido e os seus olhos atentos. Aqueles que nos cercam, irmãos, estão passando por necessidade. Nós temos que ter a mão estendida. Nós não podemos apenas falar: Pai do Senhor, vamos embora. Comunhão não é rir num dia tomando refrigerante. Comunhão é comungar as coisas. É como na igreja primitiva, eles têm tudo em comum. É claro, irmãos, que essa prática foi regulada no tempo, mas ainda assim o sentimento é: a dor do meu irmão é a minha. Eu não posso ficar bem cultuando com a mão para cima se aquele que está do meu lado está passando mal. Paulo diz para os coríntios: quando vocês se reúnem, não é a ceia do Senhor que vocês estão comendo, não, porque tem quem se embriague e tem quem passe fome na mesma ceia. Como é que isso é a ceia do Senhor? Como é que isso é o corpo de Cristo? Se tem gente padecendo e gente vivendo regalado no mesmo lugar, vocês precisam estender a mão, vocês precisam esperar uns pelos outros. Olha para o seu irmão, olha para o lado. Hoje, quando você for sair, o pastor Zé mandar você abraçar 1000 pessoas, não apenas abrace, pergunte como ela está e queira saber. Amém. Aleluia. Queira saber. Você está comigo? Amém. E por último ele diz, aliás, o primeiro, mas eu botei na mão dele aqui, aquele que te instrui. Irmãos, eu combinei nada com o pastor Zé, nem sabia que eu ia pegar isso aqui. Nem eu sabia, decidi ir embora tarde. Mas, se tem uma coisa que tem me irritado nos movimentos modernos evangélicos no Brasil, é esse
combate ao ensinamento do dízimo. Essa bobajada aí, que o dízimo da lei, é muito tolo isso. E eu vou dizer uma coisa, essa conversa só parte de gente avarenta. Não há outro motivo que pode motivar um ensinamento desse, a não ser a avareza. Mas presta atenção, a palavra de Deus diz, e diz em vários lugares, 1 Coríntios 9 é sobre isso. Vai ler 1 Coríntios 9, você vai ver o mesmo argumento que ele está usando aqui. O famoso texto de Filipenses que diz que Deus suprirá cada uma das nossas necessidades em glória, segundo as suas riquezas em glória. Paulo fala que os filipenses estavam associados com ele no tocante a dar e receber. Era uma associação, de dar e receber. Paulo dava e recebia coisas, os filipenses davam e recebiam coisas. Paulo dava bens espirituais, recebia dos filipenses bens materiais. Os filipenses davam bens materiais e recebiam de Paulo bens espirituais. Era uma sociedade de dar e receber. Isso é bíblico, isso está vastamente documentado nas Escrituras. E aqui ele fala, aquele que está sendo instruído na palavra de Deus, pelo amor de Deus, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. E por favor, entenda, irmão, eu estou aqui vendendo meu peixe. Deus sabe do meu coração. Você está comigo? Mas eu estou falando de um lugar que você está plantado, onde frequentemente você é suprido, você é atendido, aonde você é guardado, é visitado, é acompanhado, é disciplinado. Amém, irmãos? Amém. Aí vem a pessoa e fala, não, eu não vou dar meu dízimo. Dízimo é da lei. Oh. Deixa eu te explicar a lógica do dízimo. Você não vai esquecer. Está comigo? Me manda aí? Olha só. Toda e qualquer forma de riqueza tem a sua origem em Deus. Por isso que é abominável o ensinamento de que a miséria pode ser a riqueza de Deus. De todas as críticas que nós recebemos com a palavra da fé, a que mais me irrita é a que sugere que miséria pode ser de Deus. Não dá, não é possível ser de Deus. Alguns níveis de pobreza, as pessoas são mesmo culpadas por elas. Você está comigo, irmãos? Mas a miséria, eu estive na Angola ano passado, irmãos, e na Angola a miséria, você não vê a miséria, ela bate na sua cara. E a presidente da missão Verbo da Vida na Angola, a Leide, ela também tem um trabalho com crianças carentes. E um dia ela estava me contando as histórias da vida daquelas crianças miseráveis. Irmão, você não quer saber. O que é a vida miserável? Ela corrompe. Não é só uma questão de falta de dinheiro, não. Ela corrompe todos os princípios de humanidade da pessoa. Você está comigo? A miséria só pode ser diabólica. Você está comigo? Mas voltando para cá. Toda e qualquer forma que gere lucro do homem tem a sua origem em Deus. Talvez você fale assim, não, eu trabalho na lavoura. Quem criou a semente que você planta? Quem criou o sistema da terra gerar folhas que dão sementes? Você está comigo? Foi Deus. Aí você fala, não, eu trabalho com computador. O computador foi o homem que inventou. Mas Deus criou o silício, querido. Você está comigo? Aí eu falo, pastor, te peguei, trabalho com RH. Me pegou? Quem criou as pessoas? Então, toda e qualquer forma de trabalho que você tenha, que te gera alguma riqueza, tem a sua fonte em Deus. Deus é a fonte de toda riqueza. Você está comigo? Deus é a fonte de toda riqueza. Pronto e acabou. Você está comigo, irmãos? Mas tem uma única profissão. Uma única profissão. Uma única função. Que não tem direito de ter lucro. Que função é essa? A função sacerdotal.
É a única função. Talvez você fale, mas o professor vende a aula dele. Ele cobra hora-aula. Mas um pregador, um sacerdote que cobra, é um charlatão. Todos que cobram são. Mesmo que você goste deles. Se ele cobra, ele não é um de Cristo. Porque Cristo estabeleceu uma lei para aqueles que ministram. De graça receber isso. De graça dar. Mas o pastor Zé recebe salário, recebe prebenda. Que a igreja decide quanto é, baseado no orçamento da igreja, decidido em diretoria, e não tem direito a terceiro, tem direito a fé, não tem nada. Você está comigo? Você está comigo? A função sacerdotal, ela não tem direito, ela não gera lucro, porque ela não trabalha com coisas que geram lucro. A função do sacerdote é trazer a informação espiritual. E isso não dá riqueza. Você não pode vender isso. Tem quem venda, mas não pode. Você está comigo? Então, olha o que Deus fez. Deus criou um mundo com fontes gigantescas de riqueza. Amém? Cada dia um homem descobre uma planta que faz não sei o que faz não sei o que lá, que gera milhões. Amém? O cara está lá na faculdade, tem uma ideia, inventa uma rede de amigos e fica bilionário em 2 anos. Amém? E rouba o tempo de oração de toda a humanidade. Mas aquele que foi chamado por Deus para ministrar, ele vai ficar rico como? Vai trabalhar como? A função dele é trazer algo que tem que ser entregue de graça. Você está comigo? Aí Deus colocou você na terra, te deu força para adquirir riqueza, te deu sabedoria, te deu recurso, e mais, Deus ainda plantou na terra pessoas cuja a única função é enriquecer você espiritualmente. Você está comigo? O que Deus espera? Que da riqueza que você está falando, vivendo, porque Ele te enriqueceu, Ele te fortaleceu, Ele te deu a sabedoria, você dessa riqueza, até porque você está sendo inspirado por alguém, devolva em gratidão algo para aquele que te instrui. Você está comigo, irmão? E é por isso que Paulo fala, não amordaça a lei, aliás, citando a lei, inclusive, para aqueles que dizem que o dízimo é da lei, Paulo cita a lei para explicar o dízimo. Alô? E se dízimo é da lei, esqueceram de avisar para Paulo. Porque ele cita a lei para justificar o dízimo na nova aliança em 1 Coríntios capítulo 9. E então diz, a lei também não diz, não amordaçarás a boca do boi enquanto ele debulha o trigo. E aí Paulo pergunta, por acaso é com bois que Deus se preocupa? Ou é conosco? É claro que é conosco. Porque quem jamais vai à guerra à sua própria custa? Você consegue imaginar isso? Né? Se o nosso presidente fala assim, vamos entrar em guerra com a Venezuela. E aí o soldado fala assim, mãe, eu vou entrar em guerra, eu preciso do dinheiro da passagem. Tem sentido isso, gente? Tem sentido isso? Não tem nenhum sentido. Amém? A lógica é, o que ele quer dizer com atar a boca do boi com debulha? Na época, os arados, não havia tratores, né? Então na colheita, havia os arados que eram manuais. Você já viu a figura de alguém arando a terra com um arado manual. Era um esforço desgraçado. Até que alguém percebeu que poderia colocar uma corda que ia ao redor do boi e o boi puxava o arado. E a pessoa não faria mais esforço. O problema é que enquanto ele ia puxando aquele arado e também debulhando a terra, ele comia algumas sementes. E aí os fazendeiros faziam o quê? Fechavam a boca do boi
que debulhava a terra, arava o terreno, ou seja, você prepara a minha terra, você vai me dar riqueza, vai me ajudar, eu vou ser mais produtivo, mas você não vai comer da minha semente. É a mesma coisa. Estar no lugar, ser instruído, ser cuidado, receber oração e não fazer participante de todas as coisas boas. Aleluia. Amém. 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 Sabe o que acontece? Paulo escreve para os Coríntios. Ele diz assim: deixa eu falar para vocês da igreja de Macedônia. O povo de Macedônia, pobre só, mas a profunda pobreza deles superabundou na riqueza da sua generosidade. Porque eu vou dizer uma coisa: eles nos exigiram a graça de participar da oferta dos irmãos da Judéia. E não fizeram só como esperavam, mas muito além. Porque eles se deram primeiro ao Senhor, depois a nós. Aqui está a generosidade. Generosidade não se trata de valor. Generosidade se trata de estar entregue a alguma coisa. Você está comigo? Eles se deram ao Senhor. Eles se deram àqueles que Deus estabeleceu para cuidar deles. Então, dar dinheiro é um detalhe. Você está comigo, irmãos? Por que você está falando tudo isso? Porque na vida cristã existe sim preço. Existe sim preço a pagar. E não é para agradar a Deus. Não é para ganhar a bênção de Deus. Não é para ficar rico. Existe um esforço para fazer o outro receber a graça de Deus. E a palavra de Deus nos mostra pelo menos 3 tipos de pessoas. Todo mundo. Você deve se esforçar por todo mundo. Você deve pagar preço por todo mundo. Você deve se esforçar especialmente pelos da família da fé. E você deve se esforçar e pagar preço por aqueles que Deus estabeleceu para cuidar da sua vida. Amém. Você está comigo? Amém. É preciso suar. É preciso batalhar. É preciso se esforçar para que outros recebam a graça que foi transmitida ao seu coração. É maravilhoso ter a abundância da graça, é maravilhoso. Mas sabe que talvez exista alguém do seu lado que está ansiando pela graça de Deus e vai demandar o seu esforço para que ele pense: meu Deus, Deus está comigo. Deus está comigo. Às vezes pode ser um abraço, às vezes pode ser um telefonema, às vezes pode ser uma oferta, às vezes pode ser uma bronca. Você está comigo? Mas vale a pena sair da zona de conforto, estender a mão para quem está próximo de você, dizer para ele: eu estou aqui com você. Você não vai padecer sozinho. Mas e quem cuida das minhas coisas? Deus cuida das suas coisas. Descansa nele e não agrade a si mesmo. Você recebeu uma coisa boa, Irmão, eu não sou muito disso. Mas queria que você fechasse seus olhos por um tempo. E eu creio, de todo o meu coração, que o Espírito Santo vai guiar você a ser gracioso com alguém nesse momento. A estender a mão de graça para alguém. Se esforçar por alguém. Deixa que o Espírito Santo traga agora para você. Aleluia. Aleluia. Deixa que ele te fale. Quem é? Então, sai do seu lugar e vá até essa pessoa. E estenda a graça de Deus a ela. No nome de Jesus. Não importa a posição dela na igreja. Não importa. O nome que surgiu no seu coração, sai do seu lugar. Se a pessoa está aqui, vá até ela.
Isso é corpo de Cristo, isso é igreja. Se a pessoa não estiver aqui, aquecida por ela agora e assuma um compromisso de procurá-lo, ou hoje, ou durante essa semana. Mas hoje, estenda a graça de Deus a alguém. Uma igreja tão viva como essa, existe muita graça dispensada nesse lugar. Cheio de graça. Tantos dons tão maravilhosos nesse lugar. Aleluia. Faça o bem e não desfaleça. graça de Deus, alguém levanta suas mãos. Nós já estamos quase encerrando. Só tem mais uma coisa que eu quero fazer. Comece a exaltar a Jesus. Exalta a Jesus.
Você é como Bud Wright. Vejo não só a mesma força, a mesma ousadia, mas a mesma genialidade de transpor o que naturalmente seria transponível. Mas uma das coisas que eu acho mais genial do Pastor Bud é que ele sempre discerniu o tempo e o modo, as etapas. E eu já tenho falado com você, esses 10 anos você sabe, um novo degrau muito alto está chegando. Muito alto. Coisas muito gloriosas. Mesmo som. Estamos na vida do Pastor Bud. Fica assim. Pode olhar para esse casal, eles vão para cá. Pai amado, eu te louvo por essa visão. Eu te louvo, Pai, pelo que o Senhor está levantando nesse lugar. Pai, é tão glorioso, é tão forte. Senhor, muitos não entenderão. Muitos perguntarão como é possível. E todos dirão, a tua boa mão fez isso, Senhor. A tua mão sobre esse casal que não tem amado a própria vida, Pai, que tem se esforçado, se entregado e se deixado gastar, não será em vão. Multidões idólatras, pessoas desesperançadas, pessoas à beira da morte, à beira do suicídio, sendo alcançadas.